Estamos de volta e no próximo bloco vamos conversar com o Dr. Euly Martins Marques, que é ginecologista e mastologista. Curta os nossos vídeos no YouTube, siga-nos no nosso Instagram e inscreva-se no nosso canal. Muito bom dia para você da nossa TV Norte Amazonas, onde nós estamos todos os sábados, agora em um horário especialíssimo, feito para você, dona de casa, feita para você que está preparando o café da manhã, para você que hoje os meninos não têm aula, porque hoje é sábado, e nós estamos entrando às 7h30 da manhã. Mas você está preparando o café para o seu maridão ir trabalhar, então liga aí no Star Manaus, porque você vai ter um monte de informações. E hoje o nosso assunto é para lá de especial, porque a gente vai conversar com um ginecologista e mastologista. Estamos falando de Dr. Euly Martins Marques, como já falei, ginecologista e mastologista. E tem o seu consultório lá na Clínica e Hospital Santo Alberto. Então, e daqui aí de onde ainda? Falando de um lugar que você tem aquela costela de chão, ó, dos deuses, meu amigo. Aqui você come uma costela de chão preparadíssima, com todo requinte e bom gosto. E sem falar que, atualmente, o Churrasco da Vila, que fica na Rua Fortaleza 569, e tem o seu delivery através do 98455-5227. Então, os prazeres da carne em um só lugar, Churrasco da Vila, que agora tem diariamente, toda noite você tem um rodízio de chopp. São 4 tipos de chopp que você tem aí, olha, para você degustar, você que é amante de um chopp, como eu estou tomando aqui, um Pilsen. Então, você tem aí a opção de escolher entre 4 tipos de chopp que o Churrasco da Vila oferece para o seu jantar. Mas o Churrasco da Vila também abre para o almoço e tem o seu delivery através do 98455-5227, que é almoço e jantar. Então, se você não quer comer uma carne de chão, você ainda pode optar pelo hambúrguer Angus, que é um hambúrguer saborosíssimo e você pode experimentar, porque você vai sair daqui amando como eu saí. Dr. Euly Martins Marques, um grande ginecologista da nossa cidade, mastologista de nome, que a gente já conhece o seu trabalho, não conhecia a sua pessoa, mas o seu trabalho nós já conhecíamos. Então, que tem o seu consultório na Clínica e Hospital Santo Alberto. Muito obrigado por estar conosco, por ter atendido o nosso pedido, muito embora tenha sido muito em cima da hora, mas o senhor não mediu esforço para aqui estar e para levar informações que tanto a gente precisa. Doutor, os cânceres de colo do útero têm ceifado muitas vidas ainda? Tem ceifado muitas vidas. É um câncer de país pobre, né? De país em subdesenvolvimento, né? Principalmente pela falta de alguns cuidados, como o preventivo. O preventivo é super importante. Então, umas mensagens que eu mando, principalmente, é a mulher se preocupar com o preventivo. Aí é muito questionável, né? Porque quando a gente fala do preventivo, a gente esbarra num grande problema que o senhor conhece. E a gente sabe que a pessoa aparece com um corrimento, com um problemazinho qualquer, vai procurar um médico no sistema. Não que o SUS seja ruim, muito pelo contrário, graças a Deus ele existe. Porque se não fosse o SUS, a população do Brasil já teria sido quase que acabada. Mas a gente tem muita procura e pouca demanda. Então a gente sabe que a pessoa que tem um problema e precisa de um atendimento, principalmente preventivo, se tem sérios problemas, porque demora 3, 4 meses, né, doutor? Tem esse lado, mas a gente for ver os países ricos, né, os países desenvolvidos, eles controlam o câncer através do preventivo. Então, o Brasil, apesar de todas as dificuldades técnicas,
tem que tentar arranjar uma solução para esse problema. Tá entendendo? Infelizmente, existe o principal em relação ao câncer de colo de útero, é o papiloma vírus humanos. Então, existe vários tipos de papilomas, tem mais de 130 tipos de papiloma, sendo 4 tipos, 4 sorologias que são mais agressivos, que desenvolvem o câncer. E mais de 90%, quase 100% dos cânceres de colo são devido a esse vírus. E como é que esse vírus chega no organismo da mulher, doutor? Através de relação sexual. E é o HPV, não? Ele também faz o condiloma e o HPV também. Entendeu? Principalmente ele tem numeração, o 16 e o 18 são os principais vírus mais importantes. Então, realmente, a mulher, ela tem que fazer pelo menos uma vez por ano o preventivo. O Papa Nicolau. O Papa Nicolau, que é o preventivo. Para quê? Porque se tiver alguma lesão precursora do câncer, vai dar no preventivo. Aí ela pode precisar de fazer outro exame chamado colposcopia. O que é colposcopia? É uma lente que aumenta em torno de 20 vezes, é que nem um microscópio que aumenta 20 vezes. E através desse exame, se tiver alguma lesão alterada, já pode fazer a biópsia. Isso é o diagnóstico precoce. Porque se ela tiver um diagnóstico precoce nesse colposcopia, são várias alterações. Por exemplo, pode ter uma área branca no colo, que é o epitélio acetobranco, tá? Ele pode ter mosaico, enfim, tem várias alterações que são vistas no exame, que o médico já orienta a biópsia ou faz na hora. Fazendo aquela biópsia, ele já dá o diagnóstico. Vamos dar como exemplo. Se ele achou essa área alterada, e fez a biópsia, e deu um carcinoma que a gente chama in situ, quer dizer, ele não passou na membrana basal, está bem localizado, você pode fazer um procedimento chamado conização. O que é isso, conização? É nada mais que um bisturi, é uma lâmina, que a gente faz no centro cirúrgico com anestesia, É que nem um preventivo. A gente tira a lesão toda e a cura é 100%, quer dizer, não evolui para o câncer invasivo. Então, é muito importante a mulher, qualquer sinal de sangramento irregular, qualquer alteração, corrimento, ela não pode ter corrimento. Por que não pode ter corrimento? Porque o corrimento geralmente é bactéria ou fungo, então agredindo a mucosa do colo. É até estranho, porque, doutor, aqui é muito comum se falar, não, eu tenho um corrimentozinho amarelado, meio um pouco um cheirinho ruim, mas isso é comum aqui, porque é muito quente, a gente usa muita calça jeans. Isso então é mito, né? É mito, porque na verdade a pessoa tem que procurar quando tem um corrimento, para quê? Para evitar que ocorra agressão no colo e essa agressão vire alterações celulares, uma metaplasia e futuramente um câncer. Então a pessoa não pode ter corrimento. Doutor, então o porquê de tantos casos de câncer de colo do útero? É uma pergunta meio difícil de responder, mas algumas a gente tem algumas. Não, a intenção não é depois sair justa, não. Tem algumas observações. Primeiro, o início precoce da atividade sexual. Então, tem vários. Isso aqui é comum. É comum na nossa região. Pessoas que têm atividade precoce, múltiplos parceiros, mais de um parceiro. Então, se a pessoa tem múltiplo parceiro, tem mais chance de contaminar com esse vírus, que é o HPV, Então, se ela tiver menos parceiro, tem menos risco. E, além disso, relação sexual precoce, múltiplos parceiros. A não ida a um ginecologista, como você falou, a paciente tem um pequeno corrimento, acha que é normal, Aquele mau cheiro é uma vaginose, é uma bactéria chamada Gardnerella. Aquilo ali pode agredir e com o passar do tempo, pode virar outra coisa mais grave, agressão no colo. No homem isso não influi em nada? Ou influi em alguma coisa? Não influencia. Pode aparecer um câncer do pênis. Isso também isso ainda, tem isso também, pelo vírus, Mas aí seria mais na parte neurológica, Para responder melhor esse questionamento. Doutor, uma mulher diagnosticada com câncer de colo, ela transmite essa doença para o seu parceiro? Não, o câncer não é transmissível. O câncer não é uma doença infecciosa. Então você não pega câncer tocando no câncer,
por exemplo, uma pessoa com câncer de mama, você encostar na mama, enfim, ou qualquer tipo de câncer, ela não é uma doença infecciosa, então não transmite. O que acontece é que se a paciente, o que acontece às vezes, por exemplo, a paciente está com câncer de colo e é um sintoma comum, né, que ela, por exemplo, ela começa a ter um sangramento direto, anormal, como se fosse uma água de rocha, aquela que você esteja descongelando uma carne, não tem? Parece aquele sanguezinho discreto. E ela fica com esse sangramento há alguns meses sem procurar um médico. Isso aí já pode ser um sinal que o câncer esteja ali, já esteja soltando aquela secreção. Então é importante a mulher com qualquer sangramento anormal procurar logo o ginecologista. Isso é uma prevenção. O diagnóstico precoce e a prevenção. A prevenção ela poderia usar também, principalmente as pessoas mais novas, né? Hoje em dia já tem a vacina do HPV, né? Que está sendo feita, né, nos estudantes. Tem o HPV. Existe também, a gente recomenda usar a camisinha, né? A camisinha, ela para além de proteger do HPV, das doenças, protege gravidez indesejada, do HIV e várias outras anormalidades que pode acontecer. Então, é importante o uso da camisinha. Hoje a gente ainda vê, sabe? Se vê muito, a juventude hoje, ela não está muito preocupada em prevenção, em essa série de coisas. A juventude hoje está preocupada em se relacionar e se drogar. Gente, vocês estão jogando fora a juventude de vocês, a coisa mais linda que Deus deu na vida de um ser humano, que é a sua juventude, é o seu prazer de viver, é o seu relacionamento. Então, por causa de simples uso de um preservativo, você pode encurtar a sua vida. Então, jovem, a gente se dirige a você mãe, fale com sua filha, fale com seu filho, use um preservativo, porque vai evitar muitas coisas e vai prolongar ainda mais a sua vida. Doutor, a gente estava falando da relação sexual com uma mulher acometida de câncer. Agora, a mulher, quando ela tem um câncer de colo do útero ou um outro qualquer, ela está predisposta ao sexo? Olha, no início, como eu te falei, depende do grau do câncer, né? Existe estadiamento do câncer, né? O estadio iniciais, estadio 1, estadio 0, que é restrito ao colo, às vezes o que ela pode sentir só é um sangramento na hora da relação, entendeu? Acha normal? Ela pode achar normal, entendeu? Pode ser considerado, por exemplo, se a incita, ela não sente nada, ela não percebe nada. Então, no início, ela não vai mudar muito a vida sexual dela. Não tem dor, não tem nada? Não, no início não. Só com o passar do estadiamento mais avançado, quando começa a invadir, né, sair do colo, ou tiver no colo já começar a sangrar, aí ela já começa a ter um pouco de dor, entendeu? E é mais pelo sangramento. Ela vai apresentar mais o sangramento, entendeu? Tanto é que no caso, por exemplo, no Amazonas, está previsto para esse ano, né, de 2023, 610 novos casos de câncer de colo de útero no Amazonas. Isso é devido a isso. E o Amazonas ele tem uma particularidade, que no Amazonas o câncer de colo passa do câncer de mama. O câncer de mama é em torno de 500 casos por ano. E o de colo 610. Entendeu? Então, é pior ainda, pior ainda. Mas é pior, mas tem mais facilidade de prevenção. De resolver. De prevenção, né? Porque o CA de mama é mais difícil, né, prevenção. Mas o CA de colo, se a pessoa procurar, desde começar a atividade sexual, né? Procurar um ginecologista pelo menos uma vez ao ano. Mesmo assintomático? É sintomático, porque quando o câncer aparece em pessoas sem sintomas. Tá entendendo? Doutor, agora nós temos conhecimento de que o câncer do colo, depois de evoluído, é muito difícil de lidar com a pessoa com essa anomalia. Por quê? Porque exala um cheiro muito forte, exala uma condição até ascética
bastante complicado de se fazer, onde se não te queima em casa, normalmente você não tem um profissional capacitado para isso, tem que ter um outro gasto que vai de encontro, às vezes, aos problemas financeiros também da família. Existe alguma coisa que a família possa fazer para amenizar isso, para facilitar essa vida dessa pessoa cometida com essa doença? Na verdade, assim, dado o diagnóstico, né, procurar um hospital especializado, no caso aqui é o SECOM, né, por tratamento específico. Se ela tiver já um estado avançado, né, um estadio 2, 3, né, porque no estadio 2, às vezes, consegue fazer uma cirurgia, né, tirando o útero, né, que é chamado Vertaimeg, com esvaziamento linfonodal, a gente consegue fazer a cirurgia. Nos casos mais avançados, que não dá para fazer a cirurgia, porque ele já está infiltrando, né, os paramétros, outras estruturas, o ideal, aí ela vai passar para radioterapia e às vezes consegue uma boa resposta. Cada paciente é uma paciente, que não dá para falar, mas é nunca deixar de se tratar, entendeu? Sempre tem que procurar um hospital específico, né, no caso o SECOM, para fazer radioterapia, às vezes faz químio, e às vezes consegue uma resposta. Vamos fazer um intervalo comercial e voltamos falando de câncer de mama. Voltamos já.